Olá você, telespectadora. Olá você, telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a edição desta sexta-feira do Opinião Litoral. Vai analisar as notícias com você, as situações, o advogado Roberto Mohamed. E uma das notícias mais importantes da semana é a aprovação, com muita rejeição, com muito voto contrário, 31 votos contrários, do senador Flávio Dino, ministro da Justiça, a indicação dele para ministro do Supremo Tribunal Federal pelo presidente Lula. Boa tarde, Paulo. Olha, ontem eu vi pela primeira vez um sabatinado dar um show na sabatina do Senado. Quarta, né? Hã? Quarta. É isso. Como assim quarta? Quarta-feira, né? Tá. Porque acontece o seguinte, o Dino... Eu falei aqui no dia que ele foi indicado, que nós questionamos a questão da indicação, eu disse aqui, nada foi mais escandaloso do que o Marco Aurélio de Mello quando foi indicado, porque era primo do Collor, um juiz medíocre, que se mostrou medíocre durante toda a carreira dele do Supremo Tribunal Federal, porque ele não procurou melhorar. Mas questionar a capacidade do Dino, o cara foi primeiro colocado na magistratura federal, juiz de carreira, um juiz que nunca teve um problema na corregedoria, como político nunca teve um processo criminal, apesar das fake news que apontavam bobagem, ficavam fazendo relatório pelo Tribunal de Justiça, aparece um monte de processo, porque ele era juiz, depois ele chegou a atuar em processo. Isso é uma coisa medíocre, só que ele deu um show. Eu vou pedir para a produção colocar um vídeo. Eu só quero que as pessoas prestem atenção na mediocridade daquele ser chamado Magno Malta, que fica falando de Deus toda hora e deve ter uma vida bem complicadinha, fora do discursinho de Deus que ele tem, porque ele mostra que essa cultura de ódio, e lembrem-se, o Magno Malta foi o cara que falou bobagem sobre o Barroso processou, aí ele foi lá e pediu arrego, arreou as calças. Mas os trouxas que ficam falando grande Magno Malta continuam xingando o Barroso, mas ele foi lá e pediu arrego, porque ele é covarde. Ele não só é covarde, como ele é mentiroso, porque um senador da República tinha que ser caçado quando mente. Eu pedi para a produção ver para as pessoas verem aonde pode chegar um senador da República. Eu agradeço os questionamentos, senador Malta. Existe uma passagem na Carta de Tiago que a fé sem obras é morta. Então, mais do que falar de convicções, eu as lastreio em obras, prática. 34 anos de serviço público não são palavras ao vento. Por isso, eu quero manifestar enfaticamente toda a minha confiança no Supremo Tribunal Federal. É claro que, como instituição humana, ela não é perfeita, mas eu realmente não posso concordar com a ideia de que todos os ministros, todas as ministras que por ali passaram ao longo de décadas e os atuais sejam inimigos da nação. Realmente eu quero dizer que discordo de Vossa Excelência, claro que o senhor tem todo o direito de considerar o que quiser, mas eu realmente tenho, como brasileiro, muita confiança no Supremo Tribunal Federal como instituição. Como disse Campos Salles, o quarto presidente republicano, é a joia das instituições republicanas. Então, assim, considero e, portanto, remarco essa diferença em relação a Vossa Excelência. Sobre o ativismo judicial, em outro momento eu terei assim, o maior prazer de debater com o senhor, porque é um tema que remonta ao início do século XIX. A primeira decisão ativista da Suprema Corte dos Estados Unidos data de 1803, liderada por Chief Justice Marshall, num caso fundamental para a história do direito constitucional. Nós temos decisões ditas ativistas para todos os lados. O senhor sabe que no século XIX, a Suprema Corte dos Estados Unidos legitimou a escravidão. A Suprema Corte dos Estados Unidos, em 1896, consagrou a doutrina dos separados porém iguais, que permitia a segregação racial em escolas. Isso era ativismo. Em 1905, o Estado de Nova York aprovou uma lei limitando a jornada de trabalho dos padeiros em 60 horas semanais.
essa lei foi declarada inválida pela Suprema Corte dos Estados Unidos porque violaria a liberdade de contratação. É uma decisão ativista. Então, não há decisões ativistas num só sentido. É um fenômeno realmente bastante antigo e que merece, sim, análise, até porque isso diz respeito ao elemento fundamental da lógica aristotélica que nós seguimos até hoje, do governo moderado, que veio, obviamente, desembocado no pensamento liberal de Montesquieu, Locke e outros que conformaram a teoria da tripartição funcional do Estado. Então, eu terei, assim, o mesmo prazer, porque discuto isso com meus alunos há 29 anos e considero que é um tema de alta importância. Em relação a convicções, na verdade, um juiz, ele não pode sobrepor as suas convicções individuais em relação aos valores plasmados nas leis. Isso é um ditame básico que emana do nosso sistema jurídico. É claro que não é o juiz boca inanimada da lei de que falava Montesquieu, paradigma oitocentista pós-Revolução Francesa. Não, mas é claro que um juiz tem que controlar a sua subjetividade porque ele não pode ser um ditador. Então, evidentemente, eu considero que convicções pessoais, muitas vezes fiz isso na minha vida de magistrado, 12 anos de magistrado, em vários tribunais, várias cortes. Às vezes você faz o que o da área do direito sabe, que você ressalva o seu entendimento pessoal e diz, acompanho tal posição, ressalvando o meu entendimento pessoal. Então, eu afirmo ao senhor que assim fiz durante 12 anos e assim seguirei fazendo, assim como a política ensina. Quando uma lei é votada, nenhum relator impõe a sua vontade. Ele precisa consertar com C, é preciso articular. E por isso mesmo, às vezes, você cede em relação às suas convicções pessoais para aprovar a lei. Então, eu acho que esse é o sistema institucional certo. Sobre convicções, eu creio que o senhor continua lendo a Bíblia. Eu tenho 3 passagens muito importantes que eu vou apenas mencionar e pedir que o senhor leia. Êxodo 16, sobre o maná que cai do céu. Mateus 25, sobre os pequeninos. E Atos dos Apóstolos 4. Essas são passagens assim, que iluminam com toda a certeza aquilo que eu sou, aquilo que eu sempre fui, aquilo que eu serei. Para precisar a minha posição sobre decisões monocráticas, para não haver equívoco. É claro que as decisões monocráticas fazem parte, sempre fizeram e sempre farão do sistema judicial brasileiro. Claro, porque você tem um sem número de leis votadas no Congresso que autorizam decisões monocráticas. Eu me referi ao controle de constitucionalidade das leis, sendo mais preciso, a ADI, a DPF e a ADC. Processos de índole objetiva que fazem o controle de constitucionalidade das leis, e aí sim, repito o que eu disse, que decisões monocráticas nessa matéria são excepcionalíssimas, nessa matéria específica. Finalmente, sobre a questão da individualização da pena. Sim, claro, é impossível, à luz do artigo 59 do Código Penal, julgar sem que você examine os atributos que estão lá postos. E assim fiz na minha vida toda, e assim farei se merecer a honra de aprovação desse Senado. Em relação ao tema do aborto, minha posição é pública, bastante antiga e reiterada em sucessivas entrevistas. Eu, assim como Norberto Bobbio, tenho uma posição jurídica, no sentido de que o sistema jurídico, o sistema legal, pode ser debatido, talvez, no Congresso Nacional. Norberto Bobbio teve uma posição muito restritiva em relação ao direito ao aborto na Itália. Então, eu não imagino realmente que é caso de uma decisão judicial sobre isso, e sim de um debate no parlamento. Como o senhor sabe, é claro que esse processo já foi votado pela ministra Rosa e, evidentemente, eu não posso, eventualmente, rever o voto que ela proferiu, respeitável, não há dúvida, mas desconforme com aquilo que, particularmente, eu penso. E vários aqui têm mencionado uma confusão entre adversário político e inimigo pessoal. Eu não sou inimigo pessoal de rigorosamente ninguém. Tanto é que a bancada federal do Maranhão, todos os partidos políticos, inclusive o seu, todos os parlamentares do seu partido assinaram uma nota em meu apoio. Então, eu não cultivo inimigos pessoais. Falam,
o Bolsonaro, etc. Eu almocei com o presidente Bolsonaro no Palácio do Planalto. Ele me convidou e eu almocei com ele. Foi um almoço normal. Então, eu tive várias reuniões com Sua Excelência. Era o presidente da República, eu governava o Estado. Uma coisa é adversários políticos. Sim, o senhor já foi, em algum momento, meu aliado político. Nós dividíamos juntos relatorias, eu na Câmara e o senhor no Senado. Hoje, infelizmente, o senhor está em outro campo, mas eu não considero o senhor inimigo pessoal. Então, essa é a... Então, como vocês viram, esse discurso de ódio do Magno mostra por que esses 31 votos, Paulo, contra ele. São os caras que são contra sem saber por quê. É como, por exemplo, a gente vive falando aqui, Adriana Ventura e o Kim Kataguiri. Eles são contra tudo que o governo faz. Eles não olham nada, eles não embasam nada do que eles falam. Eles assumiram uma posição. Ser oposição é ser contra tudo, não é. Ser oposição é pensar no país. O que presta a gente faz, o que não presta a gente não faz. Só que, por incrível que pareça, que houve uma cena na chegada do Dino, e o Moro foi criticado pelos bolsonaristas porque abraçou o Dino. Acontece que eles são amigos desde a magistratura. Como traidor, né? Ele é amigo do Dino desde a magistratura. Ambos juízes federais. Ambos juízes federais. Não são do mesmo concurso, mas são praticamente da mesma época. E eles foram da AJUF, Associação dos Juízes Federais, ao mesmo tempo. E por coincidência, em Brasília hoje, eles moram no mesmo prédio. Eu não vejo nada demais em você ter civilidade. Até como advogado, às vezes, o cliente acha que você tem que brigar com outro advogado. Não, ele pode ser meu amigo, mas nós estamos em lados opostos. E a gente não vai colocar a nossa amizade numa mesa de audiência. Mas a gente se trata com urbanidade. O Moro deu um tapa na cara de todo mundo depois, e ele falou depois do Magno Malta, e eu gostaria que a produção, as pessoas vissem o comentário que o Moro fala sobre urbanidade e ética, que é o que falta na nossa política hoje. Senador, um primeiro ponto que eu tenho em relação à indicação de Vossa Excelência não é uma crítica direcionada a Vossa Excelência, mas a quem lhe indicou. Porque nós temos, e até me surpreendo que ninguém falou isso até o momento, mas nós vamos ter uma diminuição do número de mulheres no Supremo Tribunal Federal. Sabemos do seu currículo, sabemos das suas qualidades, sabemos também, né, que a sua indicação gera controvérsias e gera polêmicas, mas uma delas diz respeito à diminuição do número de mulheres no Supremo Tribunal Federal. E por parte de um presidente que sempre se colocou, pelo menos se dizia, preocupado com a diversidade de gênero. Teremos apenas uma mulher, já que se aposentou a ministra Rosa Weber, teremos apenas a ministra Carmen Lúcio, e o presidente não conseguiu indicar uma mulher para o Supremo Tribunal Federal. O que é mais espantoso é que dos nomes que eram ventilados, Vossa Excelência acabou sobressaindo nessa indicação, mas os nomes que eram ventilados, nenhum deles era de mulher. O que nos faz supor, senador Petecão, que se surgir uma vaga, por uma circunstância, não creio que vai acontecer, mas se surgisse uma vaga, não seria novamente indicada uma mulher pelo presidente da República. Sobre isso, até, senador, nem coloco aqui uma indagação para Vossa Excelência, um comentário da minha parte, uma crítica que eu faço. Na mesma linha do Dr. Gonê, senador Flávio Dino, nós vemos uma escalada da criminalidade no Brasil, um problema de segurança pública que é um problema sério, que já vem de anos, mas existem crises pontuais também que aconteceram dentro da sua gestão do Ministério da Justiça. Eu tenho sido crítico à sua gestão dentro do Ministério da Justiça, mas não vim aqui para criticar a questão da segurança pública, já que Vossa Excelência está pleiteando uma outra posição. Mas a pergunta que fiz ao Dr. Gonê vale igualmente a Vossa Excelência, se Vossa Excelência terá ou não terá a sensibilidade de ser um juiz firme contra a criminalidade comum e a criminalidade organizada no Supremo Tribunal Federal. Claro, respeitada a questão dos direitos, mas nós temos visto um cenário em que traficantes, homicidas,
são muitas vezes colocados em liberdade, gerando risco à sociedade e às vítimas. Isso gera um impacto, inclusive, na própria credibilidade do Poder Judiciário. Buscas e apreensões anuladas, helicóptero devolvido para traficante. E nessa linha, gostaria de fazer uma pergunta bem específica a Vossa Excelência, e se Vossa Excelência não poder responder categoricamente, que entendo que talvez tenha que julgar isso, se for aprovado, mas gostaria de ter a sua opinião. Tem um caso importante, uma questão importante no Supremo Tribunal Federal, que é a execução imediata dos vereditos do Tribunal do Júri. Nem vou lhe perguntar sobre a questão da segunda instância, não vou entrar nessa questão. Mas nós temos 40 mil assassinatos por ano, um número que já foi maior, já foi 57 mil assassinatos por ano ao final do governo do PT, em 2016, 2017. O número caiu, não sei quanto que vai ser esse ano, as estatísticas saem depois, mas mesmo considerando o número do ano passado, 40 mil assassinatos é um número muito grande. E precisa ter uma resposta para esses casos de assassinatos, e a resposta tem que ser dos órgãos de investigação, mas tem que ser também da justiça. Tem que ter uma justiça séria. Então, gostaria de ouvir Vossa Excelência. Eu vou pedir mais tempo, porque eu já finalizo as perguntas para ambos. Gostaria de ouvir sua opinião sobre a execução imediata dos veredictos do Tribunal do Júri, que, aliás, foi aprovada por esse Congresso. Foi aprovada em 2019 por esse Congresso, e na esteira de que Vossa Excelência mesmo colocou, do respeito às opções do Parlamento, me parece que esse é um caso claro, até porque tem precedentes do Supremo Tribunal Federal, uma zona de penumbra muito simples para poder afirmar que a soberania do Tribunal do Júri e a necessidade de nós combatermos essa epidemia de assassinatos reclamam uma afirmação da constitucionalidade da execução imediata do Tribunal do Júri pelo Supremo Tribunal Federal. Senão vai ser um outro ponto, não que isso seja determinante, mas será um outro ponto de tensão com o Parlamento. Gostaria de ouvi-lo também, ministro, e também na mesma linha do que for possível se colocar, sobre a sua posição sobre a lei das estatais. Foi uma lei importante, que pode ter ali os seus pontos de discussão, mas estava em vigor desde 2016 e, de repente, por uma ação perante o Supremo Tribunal Federal, ela está suspensa, parte da sua eficácia. Parece que é uma lei importante para prevenir. Você pôde acompanhar pelo vídeo, e o senador Sérgio Moro, que protagonizou essa cena com o senador, também senador Flávio Dino, também juiz como ele também é notícia hoje, porque a Procuradoria Eleitoral do Paraná pediu formalmente agora a cassação do mandato dele. O Sérgio Moro e a mulher dele, Rosângela Moro, começaram muito mal na política. Ele como ministro do Bolsonaro e depois tentando se candidatar por São Paulo. A mulher dele se candidatou, se elegeu por São Paulo. Todo mundo sabe que ela mora no Paraná. Aliás, o governador de São Paulo fez a mesma coisa. Ele não sabia nem onde era o domicílio que ele colocou lá na ficha eleitoral dele em São José dos Campos, que nunca morou em São Paulo, né? Quem começa assim já começa mal. Pode ser que a carreira de senador do Moro seja curta, Mohamed. O problema é o seguinte, a gente tem que acompanhar o TSE, porque não é correto que cassem o Moro, não cassem a mulher dele e não cassem o Tarcísio. Porque ele também mentiu no domicílio. Ele realmente nunca morou em São Paulo. Mas o Moro é por abuso de poder, né, econômico. Né? Eu já discordo disso, porque abuso de poder econômico as campanhas presidenciais tiveram, as duas. Eu acho inacreditável como a nossa justiça eleitoral, que eu já disse que é uma jabuticaba, porque o que ela faz, o STJ, uma turma do STJ faz, e o que os TREs fazem, os TJs fazem. Então não precisaria existir uma estrutura de justiça eleitoral fixa. Já cansei de dizer aqui, não estou questionando o processo eleitoral, mas os TREs são compostos por desembargadores federais e estaduais. Os juízes eleitorais são todos juízes de direito. Os promotores eleitorais são todos promotores de justiça dos estados. O TSE é formado por ministros que vêm emprestados dos tribunais temporariamente. Qual o problema de uma turma exclusiva no STJ
julgar casos eleitorais dentro dos prazos da Justiça Eleitoral e os TREs serem substituídos por uma Câmara do TJ São Paulo, do TJ Rio, do TJ Paraíba. Eu não consigo entender a razão de você ter uma justiça inteira com um custo altíssimo dedicada a processos eleitorais. E esse processo me cheira muito mal, mas o Moro cometeu um erro, Paulo, que para mim foi uma questão de... O Moro e o Witzel são muito parecidos nisso. O Dino destoa, porque ele teve uma carreira impecável. Mas o Moro e o Witzel, eles cometeram aquele erro de não se acostumar a ter vontade absoluta. Porque o juiz, embora sujeito aos tribunais, as decisões dele são todas reanalisadas em colegiado, dentro daquele mundo dele, que é a vara onde ele trabalha e a secretaria, ele é um senhor feudal. É uma estrutura arcaica do nosso tribunal, do nosso judiciário, que tem até um superior tribunal militar. Nós temos justiça militar, que não tem o menor sentido. É outra jabuticaba. Porque militares cometem crimes comuns, têm que ser julgados pela justiça comum. Quando eles cometem crimes militares, eles têm que ser julgados por cortes marciais, por juntas marciais. Como é o processo administrativo do servidor público, que é composta temporariamente por 3 oficiais militares que vão analisar o caso e acabou. É um processo administrativo. Para que existir uma justiça militar que, inclusive, é muito cara? São essas jabuticabas, esta reforma de Estado que o Brasil se recusa a fazer. Porque não mexe nesses privilégios. São os intocáveis. Agora, o Moro vai pagar o preço de ter calculado mal a carreira dele. Primeiro, eu nunca entendi por que ele e a mulher não se candidataram pelo Paraná lá logo de cara sem ter nenhum tipo de problema. Não entendi por que o Bolsonaro, inclusive, impôs o Tarcísio em São Paulo, porque podia ter lançado o Tarcísio no Rio de Janeiro. Então, eu não consigo entender determinadas manobras. É que, lógico, hoje ninguém vai ter coragem de caçar o governador do estado. Mas ele mostra no governo dele que ele é uma pessoa tecnicamente preparada, sem dúvida, mas politicamente ele é zero. Ele não gosta de políticos, ele não negocia com políticos, ele trata mal políticos. E a gente vê que o governo dele se resume a privatizar. Para ele, só a iniciativa privada salva. E a gente não viu até agora um programa para educação, um programa para saúde, um programa para segurança. Nada. Absolutamente nada. E vamos para um ano de governo. Então, o que a gente está assistindo hoje na política é lamentável. Isso não tem dúvida nenhuma. O que nós precisamos começar a pensar é que se a gente quer um país diferente daqui para frente, e o ano que vem a gente tem eleições, o brasileiro tem que parar de ficar só reclamando, mesmo observando esta polarização, e começar a pensar que é preciso colocar pessoas comprometidas com um passo além, porque a gente está marchando, só que fazendo aquela ordem unida que você marcha no mesmo lugar, marcando passo. Você não chega em lugar nenhum. O Opinião Litoral volta depois do intervalo. Fica com a gente que é bem rapidinho. Voltando com o Opinião Litoral, a gente conversou sobre a possibilidade de cassação do senador Sérgio Moro, pedida pela Procuradoria-Geral Eleitoral do TRE do Paraná. Ele foi inocentado de 2 acusações, Caixa 2 e uso indevido da comunicação, mas foi indiciado, foi pedida a cassação dele por abuso de poder econômico na pré-campanha, no período da pré-campanha. Houve nessa semana a divulgação de uma pesquisa do Instituto Paraná relativa à disputa das disputas municipais, é a única que é nacionalizada no Brasil, que é a Prefeitura de São Paulo. E a situação é bastante interessante. O prefeito atual, Ricardo Nunes, que herdou o mandato do Bruno Covas pela morte do Bruno,
ele não decola nas pesquisas. A liderança é do Guilherme Boulos, que já foi o candidato mais... Tem um recall, tem uma lembrança na memória do eleitor muito forte. Ele foi o candidato mais votado, deputado federal, e ficou em segundo lugar na última eleição municipal de São Paulo também, né? Contra o próprio Bruno Covas, ele foi para o segundo turno. Então ele lidera. O presidente Jair Bolsonaro e o PL, que indicavam apoio ao Ricardo Nunes, voltaram atrás nessa semana e indicam apoio a outro Ricardo, Ricardo Salles, o ministro do Meio Ambiente, que ficou conhecido como o ministro da boiada. Pode ser um tiro no pé, porque seria mais fácil o Ricardo Nunes ganhar o segundo turno do Boulos com o apoio do bolsonarismo do que o Ricardo Salles polarizar no segundo turno com o Boulos, porque o presidente Lula ganhou do presidente Bolsonaro no segundo turno, perdeu no estado, mas ganhou na capital, na cidade de São Paulo. Então, Paulo, a gente tem uma situação que tem que ser analisada exatamente como você analisou. O estado de São Paulo é bolsonarista, ou é de direita, não necessariamente bolsonarista. As pessoas votaram no Bolsonaro porque não queriam o Lula. Mas a cidade de São Paulo, historicamente, já teve Luiz Erundina, do PT, Marta Suplicy, do PT, Haddad. O Haddad, do PT, o Guilherme Boulos foi para o segundo turno com o Bruno Covas na última eleição, não foi uma lavada. Então, é preciso entender que a capital é de esquerda. Como de resto, quase todas as capitais do Sudeste. A vitória do Bolsonaro em Belo Horizonte não é a mesma do interior de Minas Gerais, não foi a mesma do resultado de Minas Gerais. O Lula virou Minas, mesmo que por uma margem muito pequena, por causa de Belo Horizonte. As capitais são assim. É como o Rio de Janeiro. A capital do Rio, a cidade do Rio de Janeiro, vota diferente do estado do Rio de Janeiro. Sempre foi assim. Os governadores... E é curioso que no Rio, o governador de estado normalmente perde na capital e ganha no interior. É o interior que faz os governadores. Por isso que o Rio está sempre dançando, né? Mas no caso de São Paulo, tem uma coisa muito curiosa aí. Existem outros dois elementos que entram na festa e está todo mundo subestimando a capacidade dos dois de aglutinar votos, que são o Kim Kataguiri e a Tabata Amaral. O Ricardo Salles tem uma rejeição altíssima. Só o bolsonarista fanático votaria nele. Ele não é um cara que vende fácil essa coisa de direita. Vamos lembrar que ele foi secretário de Meio Ambiente do Alckmin, antes de ser ministro do Meio Ambiente, de mergulhar na campanha do Bolsonaro. Foi como secretário do Alckmin que ele fez aquela cena patética de derrubar a marretada a estátua do Lamarca em Iguape, que chamou a atenção do Huguinho, né, do Eduardo Bolsonaro. Então, é preciso fazer esse mapa para ver que o Ricardo Salles pode se apresentar como candidato do Bolsonaro, e até agora o Bolsonaro não fez nenhum aceno nesse sentido, por conta dessa inanição do Ricardo Nunes. Ele não consegue Nessa decolar. semana ele fez um anúncio de que o candidato é o Salles. Então, você vê que as coisas estão complicadas, porque o Valdemar da Costa Neto não está muito propenso a isso. O Bolsonaro disse isso, mas não anunciou realmente o acordo. O Valdemar ainda insiste no Ricardo Nunes por conta de um acordo feito de divisão de poder na prefeitura. Mas eu acho que isso vai mudar. Só que eu não vejo o Ricardo Salles como capaz de atrair o centro. Só vai ganhar a eleição de São Paulo quem atrair o centro. Que foi o que o Bruno Covas fez contra o Boulos. É aquele centro que não foi vota... o que o Dória fez contra o Haddad. Exato. Não vota no candidato da direita, mas não quer votar de jeito nenhum no candidato como o Boulos, que é um candidato ligado a movimento sem teto, um cara de esquerda, um cara que tem discurso ensaiado, embora a gente saiba que ele não é, ele é parte da elite de São Paulo. Basta ver a formação dele acadêmica. O desenho da luta à Prefeitura de São Paulo, para mim, começa a partir de março ou abril. A Tabata, na minha opinião, vai surpreender nos debates.
o Kim Kataguiri vai surpreender nos debates, principalmente porque o Kim tem uma característica que a gente já viu aqui no programa falando com ele. Eu critico essa opção dele de ser oposição por oposição. Mas o Kim não é bolsonarista. O Kim é independente. O que a gente vai notar na campanha é que, enquanto a Tabata tem uma cor de esquerda, ela é do PSD, do PSB, e ela pode ser uma opção para o eleitor de esquerda que não quer votar no Boulos, porque o Boulos é muito à esquerda, e ela vai lá morder voto. Mas o Kim Kataguiri, assistam e verão, o Kim vai se tornar um elemento catalisador dos votos da direita. Vai ter uma hora que a direita, porque esse menino é muito preparado e muito inteligente, e ele é rápido. O Kim vai representar diante de um cenário, imaginem, Ricardo Salles, o cara do Passa uma Boiada, que trabalhou para madeireiro ilegal, garimpo ilegal, o Ricardo Nunes, que não tem carisma nenhum, que a prefeitura caiu no colo dele e que ele não tem a menor condição de entrar nessa disputa, mesmo com todo o dinheiro que tem no caixa da prefeitura para 2024. Só que é bom lembrar que o Kassab também não tinha, né? Sim, mas o Ricardo é muito pior que o Kassab. O Kassab é um grande articulador. O Ricardo Nunes não é. Ele é um zero à esquerda, em termos políticos. O que está me parecendo, lembre-se do seguinte, o Márcio França tem se esforçado para tentar cooptar o Datena para ser o vice da Tabata. Não sei se isso vai acontecer, mas os meios de comunicação respeitam muito essa menina. E o Kim Kataguiri vai poder catalisar os votos daquele pessoal que é de direita, que não quer saber nem a pau de PT ou de PCdoB ou de PSOL na prefeitura, mas também não quer Ricardo Salles e não quer Ricardo Nunes. Nós vamos ter uma disputa em São Paulo que vai surpreender todo mundo, principalmente esse público de direita que não é imbecil. A extrema-direita vai votar em quem o Bolsonaro mandar. Mas o pessoal de direita que não quer e o pessoal de centro que não querem o Boulos vão ter a opção da Tabata e do Kim. Eles vão crescer. Escreve o que eu estou falando, Paulo. Eles não vão fazer o papel do cara do Partido Novo na eleição presidencial ou aqui para governador, o Poit. Não vão fazer o papel dos nanicos, da Soraya para presidente, para ter 1% dos votos. Não é esse o papel deles. Eles vão catalisar a opção principalmente dos jovens, que não se veem representados por esses políticos. O Boulos ainda cata os jovens de esquerda, mas o Ricardo Salles e o Ricardo Nunes não conseguem empolgar essa molecada de 16 a 20 e poucos anos de direita. O Kim consegue. Então eu acho que a eleição ainda tem muito desdobramento e a partir de março e abril, nas pesquisas, a gente vai começar a ver que o Kim Kataguiri e a Tabata são opções reais. Podem não chegar a nada, mas vão incomodar. O Opinião Litoral volta depois de um intervalo rapidinho e o Mohamed vai fazer uma análise que é bem interessante. Ele diz que o mercado é constituído de 30 pessoas. Tá? Por que será que esse mercado de 30 pessoas ficou tão entusiasmado com o Banco Central dos Estados Unidos mantendo a taxa de juros entre 5,25 e 5,5 e o Banco Central do Brasil baixando de 12,25 ao ano para 11,75? O Ibovespa quebrou recorde ontem, depois dessas duas decisões de quarta-feira. Será que o Mohamed explica? Depois do intervalo. Voltando para o último bloco do Opinião Litoral desta sexta-feira, Mohamed, por que o mercado, que você fala que são só 30 pessoas, ficou tão entusiasmado com os juros na quarta-feira que o índice Ibovespa bateu recorde ontem? É preciso entender algumas coisas. A bolsa, no mercado de juros americano, os Estados Unidos têm uma receita de crescimento. Não adianta a gente fingir. Primeiro, o Estado faz negócios, o Estado americano faz negócios em nome de suas empresas, lá fora. Mas o principal é que nos Estados Unidos existe uma política de crédito fortíssima. A economia americana é baseada em crédito.
Veja bem, a maior dívida externa do mundo é americana. A maior dívida interna do mundo é americana. Como é que você explica que a maior economia do mundo tem a maior dívida externa e a maior dívida interna? Por quê? É a capacidade americana de alavancar a economia baseado num sistema de crédito farto e um sistema de crédito principalmente barato. Quando você fala nos Estados Unidos de empréstimos, você está falando de 10% linear ao ano. Isso é uma taxa absurda, altíssima. Quando o Fed coloca 5%, mantém 5,50% a taxa de juros, ele dá espaço para praticar essa taxa de até 10% linear. Veja bem o que eu estou falando. Não é a taxa brasileira que é composta, você nunca sabe quanto vai pagar no final. É 10% linear ao ano. Quando você pode fazer uma operação de crédito desse tipo, mesmo com uma taxa de juros oficial alta para o padrão americano, por que o mercado brasileiro reagiu dessa forma? A remuneração dos títulos americanos, que se esperava subisse, e isso faria... Por que o americano tem tanto cuidado com a taxa de juros? Porque ele vai afetar a política de crédito, que é o que mantém a roda da economia americana rodando. Quando você tem juros altos nos Estados Unidos, quando você ultrapassa essa barreira dos 10% linear ao ano, você tem um break na economia. E aí você caminha para uma recessão nos Estados Unidos. Enquanto você estiver permitindo essa taxa, a economia vai crescendo. Mas os títulos americanos, que se esperava que o Fed fosse passar para 6 a 6,5, e aí ele poderia empurrar essa taxa de empréstimo para cima, ele não o fez. Quando ele não o fez, não é tão atrativo assim eu levar dinheiro dos mercados em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, para o mercado americano na compra de títulos americanos, porque os nossos títulos estão pagando mais. Para o Brasil ver uma festa, Paulo, de verdade na Bolsa, e aí eu te garanto, vão soltar rojão lá dentro, porque por mais que possa ser paradoxal, tem muito político falando bobagem. A taxa cambial, quando o dólar for estabilizado dentro da faixa dos 4, mesmo que seja 4,99, mas quando ele estiver dentro da faixa dos 4, você vai ver a Bolsa disparando. Porque só vai ter um commodity que vai ser prejudicado com isso. O próprio dólar. Porque existem investimentos ancorados nele. Mas isso não vai prejudicar as nossas exportações, isso não vai prejudicar a nossa balança comercial, porque os nossos preços estão muito altos com o câmbio. O produtor de soja vai ganhar dinheiro do mesmo jeito, o exportador de açúcar vai ganhar dinheiro do mesmo jeito. Só que com o dólar um pouco menor, a taxa de juros americana estabilizada em 5,50, o que vai acontecer com o mercado brasileiro? Ele volta a ser extremamente convidativo para o investidor interno. Ah, é preciso trazer dólares para cá? Mas nosso cofre de dólares está lotado e ele não vai chegar em lugar algum. O que nós temos assistido hoje é justamente isso. Se a Bolsa de São Paulo conseguir navegar num mar tranquilo em relação à taxa de juros brasileira, continuar diminuindo, o câmbio vir para casa dos 4 e a taxa americana ficar estabilizada, podem acreditar, 2024 vai ajudar muito o Lula. Final da Opinião Litoral de sexta-feira, até segunda-feira nesse mesmo horário, depois do Jornal Litoral, e um ótimo final de semana para você que você merece.